O nevoeiro rastejava entre as lápides de mármore como uma criatura viva, abraçando as cruzes de ferro e escondendo os nomes que o tempo já começava a apagar de forma definitiva. O som rítmico do cascalho sob as botas pesadas de Elias era o único ruído que ousava desafiar o silêncio absoluto daquele lugar. A cada passo, o velho coveiro sentia o peso das décadas que passou cuidando daquele jardim de pedras, um fardo que ia muito além do cansaço físico acumulado. O ar estava saturado com o cheiro de terra úmida e orvalho, e o frio daquela tarde parecia penetrar não apenas em suas roupas gastas, mas em seus próprios ossos. Elias estava a poucos meses de sua aposentadoria, mas a paz que almejava parecia sempre fugir por entre seus dedos calejados, como se o próprio cemitério se recusasse a deixá-lo partir sem antes cobrar uma última dívida emocional. Ele conhecia cada canto daquele terreno, cada história enterrada e cada segredo que as sombras guardavam, mas havia uma parte específica, um setor mais afastado, que ele evitava olhar. Enquanto limpava uma ferramenta antiga, Elias percebeu um vulto se aproximando pelo portão. Não era a silhueta de um viúvo em luto ou a pressa de um funcionário. Era Ana, uma jovem de olhar determinado, carregando cadernos sob o braço, cuja presença naquele lugar parecia uma nota dissonante em uma melodia fúnebre. Ela caminhava com a curiosidade típica de quem acredita que a história é apenas um conjunto de fatos, sem compreender que, em lugares como este, o passado ainda respira. Ana era uma historiadora em busca de suas raízes, movida por fragmentos de memórias que sua avó lhe deixara. Ao se aproximar de Elias, ela sentiu um calafrio que não vinha do vento, mas da intensidade do olhar daquele homem que parecia carregar o próprio tempo. O encontro entre os dois foi marcado por um silêncio tenso antes que a primeira palavra fosse proferida. Um momento em que dois mundos colidiram sob a névoa. Elias tentou, inicialmente, manter a distância habitual, respondendo com monossílabos e gestos impacientes. Ele a alertou de que remexer certas terras traz à tona o que deveria apodrecer no esquecimento, sugerindo que ela buscasse respostas em arquivos oficiais e não entre os mortos. No entanto, Ana não era facilmente dissuadida. Ela explicou que sua busca não era por glória, mas por justiça e compreensão de uma linhagem que parecia ter sido apagada. A tensão crescia à medida que ela insistia, e Elias sentia uma inquietação crescendo em seu peito, uma voz interior que dizia que o silêncio de 40 anos estava prestes a ser quebrado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A persistência da jovem incomodava o veterano, que via nela o mesmo brilho que ele tinha antes que o medo mudasse sua vida. Foi então que Ana abriu sua bolsa e retirou uma fotografia antiga, amarelada e com as bordas gastas. Era uma imagem de um túmulo simples, sem nome, escondido sob a sombra de um salgueiro que já não existia mais. Elias, ao ver a foto, sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-o com uma palidez quase idêntica à das estátuas que o cercavam. Suas mãos, que nunca tremiam ao manejar a pá, começaram a oscilar visivelmente enquanto ele segurava o papel. O reconhecimento foi imediato e devastador, trazendo de volta o som da chuva daquela noite trágica e o peso do segredo que ele jurou nunca revelar. Ele olhou para a jovem com terror, percebendo que o passado finalmente o tinha alcançado. Com um sussurro que mal superava o vento, Elias afirmou que aquela foi a primeira história que ele prometeu nunca contar. O início de uma rede de mentiras envolvendo a família Albuquerque em um crime que mudou o destino de todos. A verdade estava prestes a emergir da terra fria, e ele sabia que as almas inquietas não descansariam enquanto a última palavra não fosse dita nesta noite. Elias fechou os olhos por um breve instante, e o peso de 4 décadas desabou sobre seus ombros cansados de forma esmagadora.
O presente, com sua névoa fria e a presença inquisidora de Ana, pareceu desvanecer por completo, dando lugar a uma visão vívida do ano de 1984. Naquela época, o cemitério não era apenas um repositório silencioso de lembranças, mas o palco sombrio, onde as tragédias da família Albuquerque eram encenadas com uma crueldade que o mármore das lápides jamais conseguiria expressar em sua totalidade. Os Albuquerque eram a força motriz absoluta da cidade, uma dinastia cuja riqueza se confundia com a própria terra que Elias agora escavava diariamente. Ele era apenas um jovem coveiro iniciante, um rapaz de 20 e poucos anos que ainda nutria a crença ingênua de que a morte era o ponto final de todas as disputas humanas e injustiças terrenas. Ele se lembrava perfeitamente da figura imponente dos dois irmãos Albuquerque, os pilares fundamentais daquela linhagem de poder. Eram homens de olhares gélidos e ambição desmedida, que disputavam o controle das vastas terras da família como lobos famintos, brigando por uma carcaça ainda quente. A mansão deles, que fazia fronteira direta com o Campo Santo, parecia uma extensão do próprio cemitério, uma construção colossal de pedra escura, que lançava sombras longas e ameaçadoras sobre os túmulos ao entardecer. Dentro daquelas paredes suntuosas, o pecado original da família começou a tomar forma através de uma traição meticulosa e cruel. Um dos irmãos, movido por uma ganância que ultrapassava qualquer laço de sangue, tecia uma rede complexa de mentiras para deserdar o outro, transformando a herança em um campo de batalha invisível, onde as palavras eram as armas e o silêncio era a sentença definitiva de miséria para quem perdesse o jogo. No meio desse turbilhão de ódio e ressentimento, surgiu Helena. Ela era a filha de um dos irmãos, uma jovem de beleza melancólica e alma visivelmente sensível que parecia um lírio branco tentando crescer em um pântano estagnado. Helena não encontrava paz nos salões luxuosos da mansão, onde o ar era denso de desprezo, preferindo a quietude das alamedas de ciprestes do cemitério antigo. Foi ali que ela conheceu um jovem funcionário que trabalhava ao lado de Elias, um rapaz simples, que possuía apenas a força de seus braços e a pureza de suas intenções. O amor que floresceu entre eles era um desafio direto às leis de casta impostas pela elite local. Elias observava de longe os encontros furtivos. Os sorrisos trocados às escondidas entre os monumentos funerários e o medo latente que brilhava nos olhos de Helena sempre que um dos carros pretos da família atravessava os portões de ferro. Era um romance condenado desde o primeiro beijo, uma chama de vida tentando sobreviver em um lugar dedicado exclusivamente à eternidade do pó. A tensão familiar crescia a cada dia, alimentada por sussurros de desonra e a descoberta inevitável do relacionamento proibido. A atmosfera na mansão tornou-se asfixiante, um clima de violência contida que parecia eletrificar o ar antes da tempestade. Certo dia, durante um funeral pomposo de um aliado político dos Albuquerque, o destino de todos foi selado de forma trágica. A chuva caía pesada e impiedosa, transformando o solo em uma lama traiçoeira e escura. Elias se recordava do som ensurdecedor de um trovão que abafou o grito que mudaria sua vida para sempre. Um suposto acidente ocorreu no meio da cerimônia fúnebre. Uma queda, uma confusão generalizada sob os guarda-chuvas pretos e, no final, uma morte que foi mantida sob o mais absoluto e rigoroso sigilo. O pânico nos olhos dos herdeiros era mascarado por uma frieza calculista, enquanto eles buscavam uma forma de apagar rapidamente o rastro de sangue que agora manchava o sobrenome ilustre. A verdade foi enterrada naquela mesma noite, sob uma chuva que parecia querer lavar a culpa da terra, mas que apenas a infiltrava mais fundo. Elias foi convocado às pressas para realizar um trabalho extra, um sepultamento clandestino que não constava em nenhum dos registros oficiais do município
e que deveria ser executado com a rapidez desesperada de quem esconde um crime hediondo. Ele sentiu o peso do suborno em seu bolso como se fosse metal incandescente, uma recompensa amarga por seu silêncio eterno e sua cumplicidade forçada. O corpo foi colocado em um túmulo simples e isolado, deliberadamente afastado do mausoléu luxuoso dos Albuquerque, sem qualquer lápide identificada e sem as honrarias que a posição social da vítima exigiria em condições normais. A ordem recebida era clara e fria. Aquele lugar específico deveria ser esquecido por todos, e o nome da pessoa ali depositada deveria ser varrido da memória coletiva da cidade como se nunca tivesse existido. De volta ao presente, Elias encarou Ana com uma seriedade devastadora, sentindo que o ar entre eles estava saturado de segredos antigos. A jovem historiadora parecia prender a respiração, ciente de que estava prestes a atravessar um portal narrativo sem volta. Elias segurou a fotografia amarelada entre os dedos trêmulos e apontou para a terra úmida que eles tinham acabado de contornar sob a névoa persistente. Com um sussurro que parecia vir das profundezas do tempo e das entranhas da própria terra, ele revelou a peça final daquele quebra-cabeça macabro. Ele contou a Ana que o corpo que repousava no túmulo sem nome não era o de um andarilho esquecido ou de um indigente sem rosto, como os registros de óbito fraudulentos afirmavam há 40 anos. A verdade era muito mais sinistra do que ela poderia imaginar. Quem ali jazia era a prova viva de um assassinato brutal, alguém cuja existência foi sacrificada no altar da ganância familiar. O impacto da revelação foi imediato quando Elias afirmou categoricamente que a identidade oficial do cadáver era uma mentira descarada, criada meticulosamente para proteger os verdadeiros herdeiros do poder, e que a pessoa enterrada ali era justamente quem Ana mais procurava. Elias sentia o peso do envelope em seu bolso, uma soma que na época parecia uma fortuna, mas que logo se revelaria um veneno de ação lenta e dolorosa em sua consciência. Ele detalhou para Ana como, sob a mira de olhares gélidos dos irmãos Albuquerque, ele foi compelido a trabalhar no mais absoluto silêncio. A chuva daquela noite era um véu opaco, e o som da lama escorregando para dentro da cova rasa era como um sussurro de condenação eterna. Ele foi subornado para enterrar a verdade junto com o caixão de Helena, tornando-se o guardião involuntário de um crime que jamais deveria ter ocorrido. Cada nota de dinheiro parecia queimar sua pele, uma transação maldita que comprou sua integridade e o acorrentou àquele pedaço de terra esquecido pelo resto da vida. Os irmãos Albuquerque observavam de longe, figuras de preto sob guarda-chuvas que pareciam abutres esperando o fim de uma longa agonia. Naquela noite chuvosa, Elias não apenas enterrou um corpo, ele enterrou sua própria dignidade e qualquer chance de ter uma vida comum e sem sobressaltos. O impacto dessa cumplicidade forçada na saúde mental de Elias foi devastador ao longo dos anos. Ele narrou a Ana como, conforme as décadas passavam, o cemitério deixou de ser seu simples local de trabalho para se tornar sua prisão particular e espiritual. O segredo agia como um parasita cruel, alimentando-se de sua paz e povoando seus sonhos com os olhos suplicantes de uma jovem que nunca teve a chance de se defender. Ele via a família Albuquerque, com toda a sua pompa e influência política, desmoronar lentamente por trás das portas fechadas da suntuosa mansão. A fortuna deles, erguida sobre traição e sangue, parecia carregar uma maldição silenciosa que corroía tudo o que tocavam. Elias viu os irmãos se voltarem um contra o outro, consumidos por uma paranoia crescente de que a terra, em algum momento de revolta, vomitaria o que eles tentaram esconder tão profundamente. A culpa era um fantasma que não precisava de correntes para assombrar. Ela vivia no brilho excessivo das pratarias e no silêncio ensurdecedor dos corredores vazios daquela casa grande. Elias, então, revelou a conexão que fez o coração de Ana disparar dentro do peito. Ele explicou que a avó dela
não era apenas uma mulher curiosa com um interesse mórbido por genealogia antiga. Ela era, na verdade, a única alma viva que tivera a coragem de confrontar a família Albuquerque sobre o desaparecimento súbito de Helena. Ela sabia da verdade porque estivera lá, escondida entre os túmulos frios, testemunhando o horror que Elias tentava agora descrever com palavras carregadas de pesar. No entanto, o poder dos Albuquerque era uma garra que alcançava todos os cantos da cidade, comprando consciências e silenciando vozes. Sua avó foi sistematicamente silenciada, rotulada como instável e empurrada para as margens da sociedade, forçada a viver com o fardo de uma verdade que ninguém, absolutamente ninguém, queria ouvir. Ela foi silenciada pela própria família, que preferiu sacrificar a sanidade de uma parente próxima a admitir a podridão que corria em suas veias nobres. Manifestações estranhas começaram a ocorrer ao redor daquele túmulo específico desde o momento do sepultamento clandestino. Elias descreveu como a temperatura caía bruscamente em um raio de poucos metros, mesmo nos dias mais sufocantes de verão. Ele contou sobre os sussurros que pareciam brotar diretamente do solo, vozes baixas que não pediam vingança, mas apenas o reconhecimento de sua existência negada. O túmulo sem nome tornou-se um marco de energia inquieta no cemitério antigo. Flores depositadas ali murchavam em questão de minutos, perdendo a cor e a vida, e os animais da região evitavam passar perto daquela lápide anônima com um instinto de puro pavor. Era como se a própria natureza estivesse protestando contra a mentira que Elias ajudara a solidificar com cimento, terra e silêncio. Ana sentiu um frio profundo atingir seu cerne, uma geada emocional que parecia paralisar seus pulmões. O confronto interno era agora inevitável. Ela começou a questionar se sua própria existência, seus estudos e o conforto em que fora criada eram subprodutos diretos dessa rede complexa de mentiras e crimes. Se seu passado estava ancorado em um assassinato oculto, quem era ela de verdade na hierarquia daquela cidade? A sensação de que sua identidade era apenas uma construção frágil sobre um abismo de sangue tornou-se quase insuportável de carregar. Ela olhou para Elias, vendo no velho coveiro não um vilão, mas um homem quebrado por um sistema de poder que esmagava qualquer um que estivesse em seu caminho, transformando vítimas em cúmplices. Enquanto a conversa avançava em meio à escuridão, a névoa ao redor deles pareceu se adensar de forma sobrenatural, tornando-se uma barreira física contra o resto do mundo lá fora. Elias, de repente, se calou, sua mão calejada, agarrando o braço de Ana com uma força surpreendente que denunciava seu pânico. Seus olhos estavam fixos em um ponto sombrio entre as lápides de mármore branco, onde uma sombra distinta e densa se materializava com uma lentidão aterrorizante. Não era uma sombra projetada pelas árvores ou pelas estátuas de anjos. Era uma silhueta escura que parecia absorver toda a pouca luz que restava no ambiente. Elias sussurrou com a voz embargada pelo medo mais primitivo. Eles estão ouvindo a verdade ser dita agora. A sombra permaneceu imóvel, mas sua presença emanava uma hostilidade palpável, sugerindo que o passado não estava disposto a ser revelado sem lutar com unhas e dentes. O ar ao redor deles tornou-se insuportavelmente pesado, carregado com o cheiro metálico de terra úmida e o presságio de que o tempo das revelações havia despertado forças que preferiam, acima de tudo, o silêncio eterno e gélido da tumba. A sombra que observava entre as lápides parecia uma sentinela do silêncio, uma manifestação daquela culpa corrosiva que Elias carregara por décadas. Com a voz trêmula, o coveiro revelou a Ana que o horror não terminara com o sepultamento de Helena. Um dos irmãos Albuquerque, traído e despojado de suas terras pelo próprio sangue, sentiu o hálito frio da morte antes que ela o levasse definitivamente. Movido por um desejo de justiça póstuma,
Antes de seu desaparecimento misterioso, que todos na cidade sussurravam ter sido obra de mãos familiares e gananciosas, ele deixou uma última cartada. Uma confissão escrita que poderia desmantelar todo o império de mentiras e o prestígio social dos Albuquerque. Elias explicou que essa prova não estava guardada em um cofre de banco, mas no coração da morte, o suntuoso mausoléu da família. Era uma catedral de mármore negro que se erguia com arrogância no ponto mais alto do cemitério, dominando as covas simples ao redor. Ali, segredos eram guardados sob toneladas de pedra fria e poeira. Ana sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas sua determinação superava o pavor. Ela compreendeu que buscar essa prova era a única forma de limpar o nome de sua linhagem e dar descanso às almas apagadas da história. Precisavam encontrar o compartimento secreto que o irmão traído mencionara a Elias pouco antes de sumir sem deixar rastros. Enquanto caminhavam para a parte nobre do Campo Santo, o cemitério parecia despertar de um sono inquieto e pesado. O silêncio deu lugar a uma sinfonia de ruídos perturbadores. O som de correntes arrastadas contra o cascalho ecoava entre os anjos de pedra, embora não houvesse viva alma ali. Sussurros brotavam da terra úmida, vozes sobrepostas com uma urgência desesperada, como se as vítimas estivessem guiando seus passos. Árvores retorcidas balançavam violentamente sem que houvesse vento algum. A atmosfera era tão densa que cada passo exigia um esforço hercúleo, como se o próprio ar tentasse fisicamente impedir que a verdade proibida viesse à tona. A tensão aumentava a cada segundo. Elias sabia que o tempo se esgotava. O atual herdeiro dos Albuquerque, que herdara a fortuna e a crueldade dos antepassados, já estava a caminho do local. Ele fora informado sobre a presença de uma estranha no cemitério e não hesitaria em usar qualquer meio para proteger o legado de sombras que sustentava seu poder. O barulho de um motor potente ao longe, cortando o silêncio da estrada, fez o coração de Elias martelar contra as costelas. Precisavam ser rápidos. A escuridão profunda tornava-se agora o palco de uma corrida frenética contra um inimigo real e implacável que não aceitaria a derrota de forma alguma. Para Elias, cada centímetro percorrido era um passo rumo à sua redenção pessoal. Ele via naquela noite a única chance de perdoar a si mesmo por 40 anos de cumplicidade silenciosa e medo. O peso do ouro amaldiçoado aceito naquela noite de chuva finalmente poderia ser aliviado pela luz da verdade. Ele não era mais o coveiro que ocultava crimes. Era agora o guardião que desenterrava a justiça. Diante da porta de ferro do mausoléu, Elias retirou suas chaves antigas. Suas mãos calejadas não tremiam mais com o pavor, mas com a antecipação elétrica de um acerto de contas definitivo com o passado. A porta rangeu em um protesto agudo, revelando um interior gélido que cheirava a mofo e poeira acumulada. Localizaram a coluna de mármore que servia de base para a estátua de um patriarca Albuquerque. Com esforço, Elias acionou o mecanismo oculto que o irmão traído lhe descrevera há tanto tempo. Ao abrir o pequeno compartimento secreto, encontraram mais do que papéis amarelados. Entre as cartas de confissão estava um objeto que fez Ana paralisar. Um broche de ouro em formato de flor, manchado de um marrom seco. Era o broche favorito de Helena. Agora uma prova irrefutada de um assassinato direto, guardado como um troféu macabro de uma traição que jamais deveria ser revelada. O metal frio do objeto parecia queimar as mãos de Ana, carregando o peso de uma vida interrompida pela ganância. Elias observava o brilho baço do ouro, sentindo que o véu do esquecimento finalmente estava sendo rasgado por aquelas mãos jovens e corajosas, prontas para enfrentar o que viesse a seguir, custasse o que custasse para os vivos. Ana segurava o broche de Helena com os dedos trêmulos, sentindo o frio do metal contra sua pele, como se o objeto ainda estivesse impregnado com o terror de Helena.
O silêncio do mausoléu foi subitamente estilhaçado pelo som pesado de passos no cascalho do lado de fora. Não eram passos furtivos. Eram firmes, carregados de uma autoridade arrogante. O homem entrou no recinto como se fosse o dono não apenas daquelas terras, mas das almas que ali jaziam. Seus olhos, gélidos como o mármore das tumbas, fixaram-se no objeto nas mãos de Ana, e um sorriso cruel distorceu seus lábios. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para garantir que o silêncio que sustentava sua fortuna permanecesse inquebrável para sempre. Elias deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o herdeiro. A postura de Elias, antes curvada pela culpa, agora se erguia. Ele sabia que a morte de Helena não fora um erro de julgamento ou um acidente trágico ocorrido na calada da noite. As cartas detalhavam o plano macabro. Os irmãos Albuquerque, em sua sede insaciável por controle, decidiram que Helena era um fardo descartável. Ela descobriu que a disputa de terras era uma fachada para crimes de falsificação e roubo. Por isso, aqueles que deveriam ser seus protetores tornaram-se seus carrascos. A vingança não era contra o funcionário pobre por quem ela se apaixonara, mas contra a própria Helena, por ousar ser a consciência moral de uma linhagem apodrecida. O conflito emocional devastou Ana profundamente. Cada luxo que ela desfrutara na vida fora financiado pelo sangue de uma mulher inocente e pelo silêncio comprado de homens como Elias. Sua identidade, construída sobre o prestígio do sobrenome Albuquerque, parecia desmoronar. Ela não era apenas uma historiadora em busca de raízes. Era o fruto amargo de uma árvore regada com injustiça. O herdeiro avançou, uma mão buscando algo sob o paletó, sua voz soando como um sussurro que prometia um destino sombrio a quem desafiasse o legado de sombras da família. Você não entende a gravidade disso, Ana, disse ele, com um desdém que gelava o sangue. Certas verdades são venenos que destroem o futuro. Se essa prova sair daqui, o que sobra de nós? Sobra apenas a justiça que vocês temem, rebateu Elias, sua voz agora soando como um trovão no espaço confinado do mausoléu. O confronto físico foi inevitável quando o herdeiro tentou arrancar as provas das mãos de Ana. Elias usou sua força residual, forjada em décadas de trabalho pesado com a pá, para repelir o agressor. Ele protegeu Ana com o próprio corpo, enfrentando a ameaça física que emergia da escuridão. O ar ao redor deles tornou-se eletrizante, como se a própria atmosfera do Campo Santo reagisse ao embate entre a verdade e as sombras do passado. Elias sentia que cada fibra de seu ser estava sendo testada, mas a covardia que o dominara por 40 anos havia evaporado, substituída pela necessidade de redenção. No auge do conflito, algo extraordinário ocorreu. Os sussurros que atormentavam Elias tornaram-se um coro uníssono de paz. O peso opressor que esmagava o peito de Ana dissipou-se em um instante, dando lugar a uma clareza cortante. A verdade não era mais um fardo, mas uma ferramenta de libertação. O herdeiro recuou, não apenas pela resistência de Elias, mas pela presença invisível que parecia ocupar cada canto daquele mausoléu gélido. As almas que vagavam finalmente encontravam um porto seguro na coragem daqueles dois aliados. Saíram do mausoléu sob o céu pesado, deixando o herdeiro para trás em seu próprio inferno. Enquanto caminhavam em direção ao túmulo sem nome de Helena, o silêncio não era mais carregado de pavor, mas de reverência. De repente, uma chama azulada acendeu-se sobre a lápide solitária, brilhando na escuridão. Elias e Ana pararam, hipnotizados pelo fenômeno. Era o sinal de que o ciclo de silêncio maldito fora quebrado e que o cemitério testemunhava o fim de uma maldição que custara vidas demais. O segredo enterrado parecia agora respirar o ar livre. O primeiro raio de sol rasgou o horizonte definitivamente,
tingindo o céu de um rosa pálido que gradualmente dissolvia a névoa espessa que, por décadas, parecia morar entre aquelas lápides. O silêncio que antes se assemelhava a uma mortalha de chumbo, pesado e sufocante, agora era leve, quase musical, como se o próprio solo do Campo Santo estivesse soltando um longo suspiro de alívio. Ana e Elias permaneceram parados diante daquela lápide que, por 40 anos, fora apenas um bloco de pedra anônimo e frio. A chama azulada que ardera durante a madrugada havia se apagado com o toque da aurora. Mas o calor da verdade revelada ainda pulsava no ar gelado da manhã, aquecendo os corações exaustos. O herdeiro atual dos Albuquerque havia batido em retirada, desaparecendo nas sombras da mansão vizinha como um animal acuado, ciente de que o império de mentiras que ele tanto tentara proteger começara a ruir sob o peso das provas que Ana agora protegia. Elias sentiu um cansaço imenso, mas era uma exaustão diferente daquela que o acompanhara por toda a sua vida adulta. Não era mais o peso esmagador do remorso ou o medo constante de ser descoberto, mas a fadiga natural de um soldado que finalmente completa uma jornada árdua e volta para casa. Ele olhou para suas mãos calejadas, manchadas pela terra e pelo tempo, e percebeu com um sorriso discreto que elas não tremiam mais. Pela primeira vez em 40 anos, o velho coveiro não ouvia os sussurros acusadores que o perseguiam pelos corredores de mármore. A alma de Helena, e talvez a de tantos outros que foram silenciados pela ganância implacável da família Albuquerque, parecia finalmente ter encontrado o repouso que somente a justiça absoluta pode proporcionar. Elias sabia, no fundo de seu ser, que sua missão ali chegara ao fim. Ele não precisaria mais vigiar os mortos para esconder os pecados dos vivos. Seu dever com a verdade fora cumprido com o último fôlego de sua coragem, e o fardo de ter sido cúmplice no encobrimento de um crime finalmente fora depositado no chão. Ana guardou o broche de ouro e as cartas de confissão junto ao peito, sentindo que carregava não apenas papéis velhos e joias, mas a própria essência de sua linhagem resgatada da obscuridade. Ela olhou para Elias e viu um homem transformado, alguém que estava pronto para se despedir do passado sem olhar para trás. A historiadora sabia exatamente o que deveria fazer com aquele legado. Sua decisão fora tomada no momento em que vira o brilho da verdade nos olhos cansados do coveiro. Ela não usaria aquela história para alimentar as manchetes sensacionalistas de escândalos familiares ou para buscar vingança financeira. Em vez disso, ela publicaria a trajetória de Helena como um tributo necessário, um ato de reparação histórica e moral para devolver a dignidade e a voz àqueles que foram sistematicamente apagados pelas mãos poderosas de seus antepassados. Era um compromisso sagrado com a memória, garantindo que o nome de Helena nunca mais fosse pronunciado com medo, mas sim com o respeito que ela merecia. Meses depois, sob um céu azul e limpo de primavera, Ana retornou ao cemitério antigo. O local não parecia mais o cenário de um pesadelo gótico, mas um jardim de memórias tranquilas. A lápide sem nome fora removida e, em seu lugar, uma placa de mármore branco e polido fora instalada. Nela, o nome de Helena Albuquerque brilhava sob o sol do meio-dia, acompanhado pelas datas de seu nascimento e de sua morte, e uma inscrição simples que Ana escolhera com cuidado. Finalmente, em paz, nunca mais esquecida. Flores frescas adornavam o pé da tumba, e o perfume suave de jasmim agora substituía o cheiro persistente de mofo e decomposição que antes dominava o ar. Era o encerramento poético de uma tragédia que durara tempo demais. A justiça não possuía o poder de trazer os mortos de volta à vida, mas permitia que os vivos caminhassem sem as correntes invisíveis da mentira que os prendiam ao chão. A lição que restava dessa jornada, amarga e profunda, era sobre a verdadeira natureza dos segredos.
Os mistérios que tentamos enterrar no fundo de nossas consciências ou sob palmos de terra acabam por nos enterrar vivos se não tivermos a coragem de enfrentá-los antes que o tempo se esgote. A família Albuquerque acreditou que poderia comprar o silêncio eterno do tempo com ouro e influência. Mas o tempo é um juiz implacável que não aceita subornos. A verdade, por mais profunda que esteja sepultada, sempre encontra uma fresta para brotar, agindo como uma raiz resiliente que racha o concreto mais resistente. Elias e Ana haviam sido as ferramentas improváveis dessa libertação, provando que a redenção é uma porta que permanece aberta mesmo quando a noite parece ser eterna. Elias caminhou lentamente em direção à saída principal do cemitério pela última vez em sua carreira. Ele parou diante do portão de ferro, o mesmo que rangeria sob seus dedos por tantas noites de vigília solitária. Ele não levou nada consigo, nenhum objeto, exceto a paz de espírito que julgava ter perdido para sempre naquela noite chuvosa há 40 anos. Ao olhar para trás, viu as lápides banhadas pela luz dourada da tarde e sentiu que os fantasmas que antes o assombravam agora eram apenas lembranças silenciosas, prontas para o descanso eterno. Ele atravessou o limiar do Campo Santo e seguiu pela estrada de terra, deixando para trás os segredos, as sombras e os crimes. O velho coveiro agora era apenas um homem livre, caminhando sob a luz, enquanto o cemitério, enfim, tornava-se apenas um lugar de repouso digno, e não mais um arquivo de verdades amordaçadas. O ciclo de dor fora encerrado, e a luz da manhã finalmente banhava a terra que clamava por justiça.